Carmen Lúcia pede vista em processo do 8J, novo Fux. Pois é, o que a gente tem aqui é um movimento pra lá de inesperado e polêmico na Suprema Corte brasileira. Uma ministra, literalmente de uma hora para outra, freou as condenações do dia 8 de janeiro, pedindo mais tempo para analisar os autos. E olha, antes da gente mergulhar fundo nessa história, já se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das nossas análises. A fonte que a gente vai destrinchar hoje levanta umas questões fascinantes sobre os verdadeiros motivos por trás dessa pausa. Será que foi só uma manobra técnica ou a gente está vendo uma ruptura política profunda lá dentro? Para a gente entender o tamanho dessa bomba, precisamos olhar para o cenário que a nossa fonte descreve. Normalmente, os julgamentos na primeira turma do STF sobre esses casos do 8 de janeiro seguem um padrão, digamos, super previsível. A gente vê decisões avançando na imensa maioria das vezes de forma unânime e sem grandes interrupções. Então, quando a ministra Carmen Lúcia, do nada, pede vista, que para quem não está familiarizado, é basicamente pedir um tempo extra para analisar o processo antes de votar, isso quebra totalmente aquele fluxo que todo mundo esperava. É um movimento super incomum. E é claro que isso acende um alerta imediato. Afinal, por que frear justamente essas condenações exatas neste exato momento? E aqui entra um ponto absolutamente crucial que a fonte destaca. Presta atenção no histórico da ministra Carmen Lúcia nesses julgamentos específicos. A análise mostra que, até esse momento, a postura dela vinha sendo de um alinhamento total, 100%, com o relator dos casos, que é o ministro Alexandre de Moraes. Historicamente falando, ela nunca tinha questionado as propostas iniciais de condenação dele para esses processos do 8 de janeiro. Ela sempre acompanhou o voto do relator na íntegra, em todas as ocasiões. É exatamente esse histórico de concordância absoluta que faz com que esse pedido de vista atual seja um ponto fora da curva tão gigantesco. Para a gente colocar isso em perspectiva, a fonte detalha exatamente quem são os réus que foram afetados por essa pausa e as sentenças pesadíssimas que estão ali na mesa. A gente está falando da Silvia Cristina, do William Fonseca e da Nelma Barros, com o relator propondo 14 anos de prisão para cada um. Já para o casal Anne e Geraldo Killer, a proposta seria de pagamento de multas e prestação de serviços comunitários. O autor do material que a gente está analisando argumenta que penas de 14 anos são desproporcionais aos atos. E isso só ressalta o peso e a seriedade da decisão que a ministra tem nas mãos agora. Não é pouca coisa, não. Bom, o material que a gente está dissecando levanta duas hipóteses principais para explicar tudo isso. Vamos direto para a primeira delas. A ideia de um ajuste técnico ligado a uma nova lei. Essa primeira teoria, que o autor inclusive considera a mais provável, deixa de lado qualquer grande reviravolta ideológica e foca num cenário bem mais pragmático, o cenário legislativo. Eles falam do tal PL da dosimetria, um projeto de lei que mexe justamente no cálculo das penas. Olha só o cronograma que a fonte aponta. O Congresso derrubou o veto presidencial faz poucos dias, o presidente da República escolheu não fazer nada naquelas 48 horas de prazo. Isso traz a gente para o momento atual, onde a promulgação pelo presidente do Senado é iminente, ou seja, tá para acontecer a qualquer momento, fazendo a lei valer imediatamente após sair no Diário Oficial. Então, o X da questão aqui é o que a fonte define como um ajuste matemático nas penas. A teoria sugere que a ministra Carmen Lúcia não está necessariamente discordando do mérito das condenações em si, mas sim ganhando um tempinho, sabe? Ao pedir vista, ela estaria basicamente esperando a promulgação desse PL da dosimetria. Assim que a lei entrar em vigor, ela poderia simplesmente aplicar esse novo cálculo matemático, que a fonte sugere ser potencialmente mais brando, direto nesses processos. É um jeito super engenhoso de alterar o resultado final das penas, sem criar um embate direto com o relator. Mas, olha, a análise não para por aí. Existe uma segunda teoria levantada no material, e essa é bem mais explosiva do ponto de vista político. É o que a gente pode chamar de efeito Fux e uma possível divergência política interna. Para entender esse tal de efeito Fux, a gente precisa voltar num precedente super famoso que a fonte cita, que ficou conhecido como o caso Débora do Batom. O material lembra que foi exatamente nesse julgamento que o ministro Luiz Fux quebrou a unanimidade lá da primeira turma pela primeira vez nesses casos. Ele acabou divergindo do ministro Alexandre de Moraes porque argumentou que tinha uma desproporcionalidade clara. Para ele, punir atos que ele considerava como um vandalismo menor, tipo escrever numa estátua com um batom, com sentenças extremamente severas, não fazia sentido. Esse evento foi um divisor de águas porque mostrou que, sim, é possível discordar daquele bloco que até então parecia inquebrável. E é isso que nos traz a um contraste bem nítido. Lembra que a gente falou que no passado a ministra manteve um alinhamento constante com o relator? Pois é. Mas no presente, a fonte coloca na mesa a possibilidade de uma dissidência real.
A teoria é que, inspirada por esse efeito Fuchs, a ministra pode estar adotando uma postura parecida, promovendo um certo distanciamento ideológico das condenações mais pesadas. O autor especula que talvez alguns ministros estejam começando a rever as próprias posições em relação à severidade dessas penas e a forma como os processos vêm sendo conduzidos. Para dar corpo a essa teoria de uma ruptura mais profunda, o material traz umas alegações sobre movimentações bem tensas lá nos bastidores da corte. A fonte relata de forma bem específica que a ministra Carmen Lúcia teria deixado recentemente a presidência do TSE devido a atritos internos. O autor chega a citar uma suposta pressão que estaria vindo de um grupo de ministros, nomeando diretamente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A sugestão aqui é que desentendimentos sobre decisões políticas, até mesmo fora do escopo do 8 de janeiro, teriam gerado um mal-estar tremendo. Seguindo essa linha, o pedido de vista seria quase que um reflexo ou um sintoma desse clima de insatisfação lá dentro. Bom, seja qual for a hipótese verdadeira, se é só um ajuste técnico calculista ou se é uma divergência política interna de fato, a conclusão ao que o autor chega é clara e tem um impacto gigante. O simples fato de existir esse pedido de vista já está estabelecendo um padrão totalmente novo. Pensa comigo, se a ministra voltar com um voto que aplica a nova dosimetria de um jeito diferente, ela vai criar um precedente metodológico. Na prática, seria ela e não o relator definindo as regras de como essas penas vão ser calculadas e revisadas de agora em diante. E isso, inevitavelmente, vai gerar um efeito dominó para todos os outros réus do 8 de janeiro que ainda estão na fila esperando o julgamento. E isso nos deixa com uma reflexão sensacional tirada direta da análise. Será que esse é o início de uma nova jurisprudência, uma mudança real de rota para os processos do 8 de janeiro? Ou será que é apenas um ajuste matemático super pragmático que está ali, só esperando a nova lei sair do papel? Uma coisa é certa, o tabuleiro se mexeu de um jeito que literalmente ninguém esperava e as próximas jogadas lá no STF vão definir o futuro de centenas de processos. É um xadrez complexo e que com certeza vai trazer capítulos intensos em breve. Valeu demais por acompanhar essa explicação com a gente e até a nossa próxima análise.